pessoal, a situação em que a equação característica possui raízes complexas ocorre quando o argumento daquela raiz quadrada é negativo. Nesses casos, essas raízes possuem uma parte real e uma parte imaginária. Então, nós podemos escrever R1 e R2 da seguinte forma. Onde o I é a nossa unidade imaginária. Então, dessa forma, a nossa solução que está sendo proposta, que é dessa forma aqui, ó, usando propriedades de logaritmos, nós escrevemos. Então, nós temos duas dessas funções. Nós teremos uma função y1 quando nós tivermos r igual a r1 e teremos uma solução y2 quando r for igual a r2. Note que y1 e y2 são soluções da equação de Euler, mas elas estão numa forma complexa. O nosso objetivo é encontrar soluções reais para a equação de Euler. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar em cima dessas funções y1 e y2 para que nós possamos obter essas soluções reais. Dessa expressão para essa, a propriedade que a gente usou foi a propriedade de produto de potências de mesma base. Daqui para cá, a propriedade que a gente usou foi uma propriedade de logaritmo para escrever esse pedacinho aqui nessa forma. Daqui para a linha de baixo, nós usamos o fato de que a função exponencial é inversa da função logaritmo. E daqui para cá, nós usamos a fórmula de Euler. Então, nós temos o seguinte. Então, y1 é dado por essa expressão aqui. Desenvolvendo a expressão de y2, que é essa daqui, de forma semelhante ao que nós fizemos para a expressão de y1, nós obtemos isso daqui. Bom, y1 e y2 são soluções da equação de Euler. Nós sabemos que se nós temos duas soluções de uma equação diferencial, então qualquer combinação linear entre essas duas soluções continua sendo uma solução da equação diferencial. Consideremos então as seguintes combinações lineares. Então, consideremos y1 pequeno e y2 pequeno como sendo essas combinações lineares de y1 grande e y2 grande. Então, pegando y1 mais y2, essa parte imaginária cancela. Então, teremos 2 vezes x elevado a lambda cosseno. Dividindo por 2, temos isso daqui. De forma semelhante, fazendo y1 menos y2, esse termo que tem cosseno cancela. Teremos, então, 2x
x elevado a lambda, que multiplica i vezes seno. Dividindo então por 2i, nós obtemos isso daqui. Calculando o Wronskiano dessas soluções y1 e y2, nós obtemos o seguinte. Vou deixar para vocês fazerem essa conta aqui, tá? Isso aqui é igual μ multiplica x elevado a 2 lambda menos 1. Lembrando que μ é a parte imaginária, é o valor absoluto da parte imaginária das raízes complexas da equação característica. Nós sabemos então que μ é diferente de zero, então isso aqui é diferente de zero. Portanto, essas soluções y1 e y2 são linearmente independentes. E temos a solução geral. Lembrando que estamos considerando o caso em que x é maior que zero. Muito bem, então vamos fazer um resumo dos 3 casos que a gente viu aqui. Muito bem, inicialmente nós supomos que a solução da equação de Euler fosse uma função desse tipo aqui, y igual x elevado a r. E nós mostramos que essa suposição está correta, desde que os valores de r sejam as raízes dessa equação, que é a equação característica. Então isso nos leva a 3 situações que precisamos analisar separadamente, que é o caso em que as raízes dessa equação são reais e distintas, o caso em que as raízes são reais e iguais, e os casos em que essa equação característica possui raízes complexas. Para o caso em que as raízes são reais e distintas, nós temos como soluções fundamentais da equação de Euler essas 2 funções linearmente independentes. Lembrando que R1 e R2 são as raízes da equação característica. Para o caso em que as raízes são reais e repetidas, nós temos essas 2 soluções fundamentais para a equação de Euler, onde R0 é a raiz repetida da equação característica. E para o caso em que as raízes são complexas, nós temos essas 2 soluções fundamentais para a equação de Euler. Lembrando que lambda é a parte real das raízes da equação característica e μ é o valor absoluto da parte imaginária das raízes da equação característica.